criança. Olha só, vamos fazer uma interrupção aqui nas perguntas. Eu queria mostrar para vocês o resultado da enquete da semana no site do Futura. A gente perguntou para o internauta o seguinte: a lei da alienação parental é a ferramenta que faltava para impedir que os filhos de pais separados sejam vítimas de disputas entre o ex-casal? Vamos ver as respostas. 21,4% acham que não. A Justiça não está preparada para garantir a aplicação da lei. 33,9% dizem que questões relacionadas à vida privada das famílias não devem ser decididas por leis. E 44,7% disseram que sim, a lei é importante para garantir o bem-estar de crianças e adolescentes nessa condição. Doutora Analícia, queria uma palavrinha sua sobre esse resultado da enquete. Bom, é interessante notar, né, que cada vez mais nas sociedades ocidentais contemporâneas a gente nota essa demanda por mais leis, não é? Os movimentos sociais, né, dos grupos organizados demandando mais leis, e muitas dessas leis com uma base de punição mesmo. Né? Ao invés de se cobrar do Estado intervenções no campo social, né, modificando, né, no intuito de modificar essa cultura que ao longo do tempo tem colocado sim a mulher num lugar de quem é mais capaz para cuidar dos filhos do que o pai, né? A gente tem a ideia de um instinto materno que colocaria a mulher mais apta para tanto, enquanto ao longo do tempo o pai foi colocado no lugar de provedor. Então seria fundamental a gente modificar a cultura, tenta ao longo do tempo. É claro que isso não se consegue do dia para a noite, não é? Objetivamente falando, você não vai conseguir isso de hoje para amanhã, mas esse processo tem que começar. Mas, por exemplo, num país onde uma lei de licença maternidade é de 6 meses, de licença paternidade é de dias, você, por leis ordinárias, você endossa o poder da mulher sobre os filhos. Agora, por outro lado, essa postura punitiva, ela também não é pedagógica? Por uma outra forma, isso hoje, né? Vem se confundindo prevenção, proteção com punição. Na verdade, quando você fala de prevenção, são medidas de intervenção do campo social, jurídico e estatal que venha preservar, que venha dar ancoragem, que pais e mães possam exercer os seus papéis parentais. Né? Você pode trabalhar com as escolas, como essa pergunta que você teve aí, você pode fazer grupos de apoio, criar uma rede social de apoio com a colaboração das escolas. Nós na UERJ, por exemplo, nós criamos um projeto chamado Palco Acadêmico, que é um projeto de extensão que ele visa trazer os resultados de pesquisas que nós fazemos, construímos um enredo de peça teatral e temos levado às escolas da rede, né? E passamos anos tentando apoio, mas não conseguíamos, né? Deixa eu perguntar aqui para o Rodrigo, para os outros participantes, a opinião a respeito da enquete. Que, se por um lado 44,7% disseram que a lei vai garantir o bem-estar das crianças, logo depois 33,9% acham que as leis não devem definir questões relacionadas à vida privada das famílias, né? Que é a tal da judicialização da vida privada. Eu não sei até que ponto. Como é que vocês veem? Eu acho que eu não sei se não deve. Eu acho que quando há um sofrimento de crianças, não é? Eu não sei se um sofrimento de uma criança é um problema privado. Eu acho que é muito mais do que isso. Eu acho que é um problema, a nossa sociedade, nós temos uma prioridade à criança. Então a criança merece mais, sabe? Os problemas de uma criança não podem, quando chega a um determinado limite, não podem ficar restritos à família. Mas a intervenção, por exemplo, a questão da palmada, que fez muita polêmica, eu não sei se, eu não vou dizer com relação à palmada, com relação eu acho que criança merece mais. Não, e nesse aspecto que merece mais, mesmo que haja necessidade do Estado interferir no seio da família, com determinadas situações pontuais, em interesse da criança, deve interferir. Sabe? Agora, não sei se é exatamente a questão da palmada, não. Eu acho que há coisas que são privadas, mas há bens que são maiores do que isso. Sabe? A privacidade não é o bem maior. Sabe? Então, eu acho que direito à felicidade, à vida, à convivência familiar, ter pai e mãe presente na vida, são muito maiores do que o direito... O Estado deve zelar, através da justiça, deve zelar por esses direitos, com muito mais importância até do que
que esse aspecto dessa privacidade nesse aspecto. Doutora Elisa, sua... A questão aí da pesquisa é que ela coloca primeiro a questão da intervenção na vida privada. É evidente que qualquer um de nós não gosta da intervenção da vida privada e tende a propor que essa intervenção seja a mínima possível. Mas há casos, como diz o Rodrigo, há casos em que é necessária essa intervenção. Do outro lado, achar que a lei é um remédio que vai resolver todos os casos também é um equívoco, evidentemente que não é um remédio absoluto. Me parece que o mais razoável aí seria considerar a lei como um instrumento a mais que vai auxiliar para inibir ou atenuar a alienação parental, em conjunto com todos os outros instrumentos, inclusive com mudanças sociais, com programas sociais que tendem a ajudar na prevenção. O que nós não podemos fazer é o seguinte, acreditar que só esses programas ou só outros tipos de atitudes vão resolver o problema. Eu não posso, por exemplo, ver um abuso físico contra uma criança e deixar, dar como resposta, amanhã vamos ter um tipo de programa que vai resolver esse problema. Não, eu preciso atuar e impedir isso já. Então, a lei vai mais ou menos nesse sentido, impedir um abuso já, independentemente de outras ferramentas que sejam criadas. Sim. Doutora Gisela. Olha, em relação a isso, eu penso exatamente como o doutor Elise falou. E o que acontece? A vida privada tem um limite. Quando está em jogo o bem-estar físico e mental da criança, não é mais a vida privada, é o bem público, é bem de interesse público. Né? Então, aí não é questão de judicialização. Obviamente, esses abusos contra as crianças têm que ser, seja físicos ou sejam mentais, têm que ser reprimidos. E a lei é mais um instrumento para isso, que, na verdade, como eu volto a falar, já havia toda essa situação. Não parece que agora, com a lei, está havendo uma judicialização. Não, já havia antes sempre que o conflito se apresentasse. Os pais, os genitores poderiam, ou terceira pessoa, até visando quantas vezes tem uma guarda, uma avó contra uma mãe, às vezes a avó, mãe da genitora, né, pedindo a guarda. Então, quer dizer, sempre que o interesse da criança, que esse interesse é interesse público, estiver em jogo, vai haver a judicialização, que alguém vai tentar proteger aquela criança. Uma última colocação, doutora Analícia, para a gente encerrar o programa? A proteção da criança não pode ser pensada como a fragilização dos papéis parentais. Na verdade, a proteção da criança vem a partir da sua ancoragem social dentro da família, do fortalecimento dos lugares de pai e mãe. Então, a questão é pensar o que o Estado pode fazer no sentido de garantir que a criança tenha exatamente o fortalecimento desses papéis e não a fragilização por via de leis que visam, em última análise, a punição desses pais e o afastamento da criança, que é o que a gente vai ter agora a partir de uma segunda alienação agora provocada pelo Estado. Haja vista que a lei, ela prevê, inclusive, a perda do poder familiar. Ou seja, esse pai, se ele for avaliado como alienador, ele pode perder o lugar de pai ou mãe dessa criança. Bom, esse é um tema polêmico que merece a nossa reflexão. Eu queria avisar para as pessoas que mandaram perguntas para a gente que não puderam ser respondidas. Nós vamos encaminhar essas perguntas para os nossos convidados e, enfim, esperamos que eles possam responder, vocês que participaram do programa com a gente. Eu agradeço muito a vocês a participação aqui no programa. Infelizmente, o nosso tempo acabou. A gente teria assunto para falar aí por pelo menos uma hora. Sala de Notícias em Debate termina aqui. E estiveram com a gente hoje o doutor Elísio Luiz Pérez, juiz de Direito, a defensora pública, a doutora Gisela Freitas, o Rodrigo Dias, fundador do Grupo Paz para Sempre, de Belo Horizonte, e a psicóloga Analícia Martins.